Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo falaremos sobre o SARtrack, que é um aplicativo de APRS. Então esse vídeo é um formato de tutorial, é uma pequena guia para quem quer usar essa aplicação do SARtrack. Então ele está disponível para download nesta página aqui. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço. E no caso aqui então o download é essa primeira opção aqui, né? Download do SARtrack cliente. No caso aqui o download foi feito com o Edge. Então quando ele tenta abrir aqui o salvar como, ele vai dar uma mensagem. Essa mensagem quando se pede para salvar, ele dá uma mensagem dizendo: verifique se você confia no SARtrack inst, né, .exe antes de abri-lo. Bem, então aqui é aquele problema do arquivo não homologado pela Microsoft. Aí continuando a tentativa de salvar, então aparece uma nova opção quando clica em cima, então clique em manter. E aí ele volta de novo, um novo alerta, né? Ele diz assim: o Microsoft Defender não pôde verificar se este arquivo é seguro, pois não é normalmente baixado. Verifique se você confia no arquivo que está baixando ou na sua fonte antes de abri-lo. Aí clique em mostrar mais e clique então em manter mesmo assim. E aí você salva então o arquivo, né? Então abre ele para fazer a execução do instalador. No caso aqui então eu salvei numa pasta e eu executei na pasta salva no modo administrador. É recomendável que faça por esse procedimento, não diretamente sem essa opção. Se você baixar por outro navegador, pode aparecer uma mensagem como essa, de novo, da falta da certificação pela Microsoft. Então aqui nas versões mais antigas do Windows, aqui na versão então 10 e 11 aparece essa mensagem: o Windows protegeu o computador, né? Clique de novo então em mais informações e na opção executar assim mesmo. Bem, então aberta a opção de instalação, clique em instalar. Ele vai dizer qual que é a pasta padrão de instalação. Caso você já tenha instalado outro, ele vai dar essa mensagem. Aqui ficou um pouco esmaecido, mas dizendo que a pasta já existe, quer substituir. Cancela ou confirma, aí depende do destino. Bom, então começa o processo de instalação. Aparece a barra de progresso da instalação aqui e você finaliza a instalação. É bem rapidinho. Bom, então aparece este ícone do SARtrack. Esse é o ícone que é padrão dele. Então aqui outra recomendação é você clicar então com o botão direito sobre o ícone ou lá no arquivo, na pasta onde ele está salvo, vá em propriedades e selecione a opção e marque a opção de compatibilidade. Então vá na aba compatibilidade, tá? Selecione a opção Windows 7. Tá? Pode ser que ele funcione com as versões posteriores, ele funciona até com o XP lá no pacote 3 dele, aqui funciona tranquilamente, mas coloque na versão do Windows 7. Continuando, selecione essa opção aqui: executar esse programa como administrador. Também essa é outra opção bastante importante. Bom, nesse momento, como é a primeira execução do arquivo, ele vai começar a tentar fazer a configuração do SARtrack. E nesse momento aqui pode acontecer alguns aborrecimentos se não for feito de modo bem detalhado. E ele faz a verificação. Ele faz uma pergunta se você tem uma pré-configuração do SARtrack. Então o SARtrack, quando você tem instalado e já configurado, tem uma opção de salvar uma pasta, de salvar um arquivo com a configuração. Nesse caso aqui eu fiz um salvamento, está aqui o arquivo.
Se fosse o caso de eu querer recuperar a configuração que eu tinha, eu abriria esse arquivo aqui. Bem, como se a situação se for de primeira execução desse arquivo, obviamente essa opção aqui não existe. Bem, então você vai clicar, né, nessa primeira mensagem de boas-vindas, você vai clicar em não, porque você não tem um arquivo de configuração. Bom, então aparece essa imagem aqui de informação, leia ele aí, mas ele só explica em rápidas situações o que é o SAR-Track. Aí a outra opção é a seleção do idioma, tem a possibilidade do português brasileiro, então pode selecionar essa opção. Selecionado o idioma, clique em OK. Clicou em OK aqui, ele tem um alerta aqui, ó. Responda cuidadosamente as perguntas seguintes. Respostas incorretas implicam em configurações padrão incorreta. Então clique em OK e ele faz uma pergunta aqui, né? Se você é somente uma estação de rádio amador, clique em não. Cuidado, hein? Porque esse programa aqui, ele é destinado também aos componentes dessa organização chamada SAR-Track, tá? De busca e resgate. Se você colocar sim, eles vão entender, o programa entende que você é dessa organização, com ou sem rádio amador. Como você pode ser somente rádio amador, pode ser o caso aí da maioria, clique em não. Caso clicou em sim, tem como corrigir depois e eu vou mostrarei logo na sequência. E aí ele faz uma outra pergunta. Você é uma estação de rádio amador licenciado? Obviamente ele quer que o programa seja utilizado por radioamadores efetivos. Se você é radioamador licenciado, clique em yes ou sim. Bom, aqui aparece um formulário de ativação. Então esse formulário aqui, um pouquinho de atenção nele. Você vai colocar o seu indicativo, a organização e algumas coisas mais. Então vamos pegar aqui um modelo já preenchido. Então eu coloquei o meu indicativo, que é o que eu uso no APRS, e aqui no SSID, na identificação, né, deixe 0. Tá? Importante deixar 0 aqui, não coloque nenhum número a mais, que você pode ter alguns aborrecimentos. Tá? A organização, então você coloca uma organização, eu coloquei no caso aqui Defesa Civil, mas você pode pôr aí Labra e colocar o que você quiser. Né? O importante é que ele pede esse nome. O contato, então eu coloquei aqui o meu nome, tá? As outras opções estão aqui, então o país é Brasil, obrigatório o e-mail, então coloque lá o e-mail e o nome tático. Então eu coloquei aqui, no caso, o meu sobrenome. Então, preenchido esse formulário, você vai clicar em OK. Pode acontecer, dependendo de como você baixou ele, que ele informa que tem uma nova versão, tá? Ou pede uma atualização da versão. Então clique em sim, não tem problema nenhum. Então ele já aparece o programa aberto. Este aqui é o SAR-Track, ele funciona com duas janelas independentes, separadas, elas andam para lá e para cá. Aqui então ele fala que é para fazer uma importante atualização. Você clica em sim, faz a atualização. Depois que ele atualiza, ele pede para reiniciar o SAR-Track. Então clique em continuar, fecha o SAR-Track e reinicia ele. Bom, então execute novamente o SAR-Track caso você teve que fazer a atualização e clique nessa opção aqui, configurações. Clicado então em configurações, vai abrir essa janela aqui, essa aba de configurações, e ela tem várias abas aqui. Ela abre primeiro nesta geral aqui. E aí tem as opções. Importante prestar atenção aqui. Caso você não faça parte do SAR-Track lá de busca e resgate, você tem que marcar a opção RAM APRS Mode, ou seja, modo APRS somente de rádio amador. Caso você seja do grupamento lá do SAR-Track ou da organização, tem que ser esta opção aqui. Caso marque essa opção, ela vai pedir um código e senha, e se você não tiver, o programa não funciona. Simplesmente ele para de funcionar. Bom,
O sistema de coordenada padrão, deixe esse aqui, que é o mais fácil, tá? Você pode até selecionar outro, mas deixa aqui. E a unidade padrão de medida deixa o sistema métrico, né? Tem outras opções aqui, depois você verifica o que for do seu interesse. O idioma aqui então está como língua portuguesa, e aí vai mudar então de aba, agora a aba esta estação. Então nessa estação aqui, indicativo de chamada, ela volta, né? Então lembre-se, coloque seu indicativo, deixe 0 aqui, depois isso aqui pode ser alterado, depois que ele estiver funcionando totalmente ativado, pode ser alterado. Então nome tático, a sua latitude e longitude. Aqui, tá? Ele tem um exemplo, embora nós colocamos como padrão aqui esse símbolozinho aqui, né, esse Ozinho sobrescrito aqui, mas nós temos que escrever a divisão das coordenadas em pontos, tá? Então aqui eu coloquei 000, tá? Para não dar exatamente onde que eu estou, mas aqui do ladinho ele dá o exemplo de como deve ser escrito. Você pode colocar a sua altitude, só que em pés, então veja aí a altitude onde você está em pés, e tem o ícone da estação, então como ela será lançada no mapa como símbolo. No caso aqui eu escolhi uma causa QTH e uma anteninha de VHF, então house QTH VHF. Bem, selecionado então o ícone da estação, tem outras opções aqui, que é o tempo de intervalo dos beacons, o padrão dele é 15, caso você tenha uma conexão com algum GPS, nós não vamos falar disso, também. E aqui há uma opção de transmitir beacon, não execute por enquanto isso aqui, tá? Isso é só para outras aplicações posteriormente. Aí na aba conexões, então você abre na aba geral, depois você vai na aba estação, depois você vai na aba conexões, tá? Abrir configurações de conexão. Essa configuração que aparece nessa janelinha aqui, é a mesma abertura. Bom, você vai ser conectado à rede de APRS basicamente de dois modos, por um servidor ou por um rádio, tá? E aí, no caso server, APRS server, você vai escolher um servidor. O recomendável então é o Brasil APRS 2.net, que é um servidor aqui do Brasil. Escolha ele. E aí tem a porta, no caso a padrão é a 14580, tá? Recomenda-se mudar para essa, a 14579. Por quê? Essa aqui só vai filtrar estações brasileiras. Essa aqui passa tudo, tá? Então essa é a recomendação. Caso você tenha colocado no seu ISS, no seu SSID, né, um número diferente do 0, ele vai aparecer aqui, tá? O StarTrack tem esse, vamos dizer assim, esse bugzinho aqui. Se ele aparecer aqui, ele não consegue autenticar no servidor. Por isso que eu fiz a menção antes, olha, não troque, deixe 0, tá? E aí você tem que colocar a sua palavra passe, tá? Então você tem que ter um indicativo de rádio amador. Se você não tiver a sua palavra passe, busque aqui, ó, como pegar a palavra passe no APRS, tá? Feito isso, colocada a palavra passe, você pode marcar aqui, conecta ao server. Isso aqui fica padrão daí. Toda vez que você abre o StarTrack, ele vai usar a conexão ao servidor e conectará. Caso você não queira que seja padrão, deixe desmarcado. Clique em OK. Clicado em OK. Então, eu pedi aqui a conexão no servidor. E a gente vê aqui, então, quando aparece a barra em verde, tá? Significa que você está conectado ao servidor, né? APRS Server. Pode ver que aparece já algumas estações aqui, então ele já começa a mostrar que tem estações localizadas pelo filtro, no caso lá o 14579 que eu mencionei. Bom, agora na sequência você vai clicar com o botão direito em cima de configurações, tá? Aqui, que é mais rápido, ou pode ser nessas configurações aqui também, só que daí tem que selecionar a aba conexões. Feito isso, você muda para a opção AGWPE, tá?
O AGWPE, então, é aquele pacote do AGW, tá, de dados, e você então pode pedir a conexão dele configurando como padrão a conexão AGW. Caso você não queira que, iniciado o StarTrak, ele conecte ao AGW, você deixe ele desmarcado. Tá? Então, padrão, você pode deixar padrão marcado ou desmarcado, vai da sua conveniência. Bom, o AGW é um aplicativo adicional, tá? Nós não vamos falar dele aqui, mas recomendo então um tutorial do Maurício Beraldo. Ele explica direitinho como você vai instalar e utilizar o AGWPE. Tá? Então execute aqui o AGW, onde você instalou ele. Executado o AGW, você clique com o botão direito sobre a opção, vou voltar aqui, sobre a opção AGWPE, ou então numa dessas barrinhas aqui, essa aqui é a do AGW, tá? E vai aparecer para você conecte ao pacote do AGW, né? O mecanismo de pacotes AGW. Feito isso, então você pode perceber que você está conectado tanto ao servidor quanto ao AGW. Tá? Conectou aqui, clique no configurações, vai abrir de novo essa aba aqui e marque aí se você quer ele como padrão ou não toda vez que abre o StarTrak. O importante sempre é, primeiro execute o AGW, tá? E depois execute o StarTrak ou faça a conexão depois. Tá? O inverso não, tá? Porque o AGW é um programinha, um aplicativo meio problemático, tá? Ele às vezes dá umas bugadas de você ter que reiniciar todo o processo até conseguir a conexão. Então aqui embaixo a gente vê algumas atividades e nós temos então duas conexões no APRS, via radiofrequência ou então via APRS. Se você tiver algum dos rádios de modelo apropriado, que é o caso do Ritera, Motorola, a Icon, e o StarTrak tem essa opção de conectar eles diretamente, e aí você se livra então do AGW. Bom, então eu posso desconectar do AGWPE, ficar só com o modo de APRS, posso ter os dois, tá? Basta eu pedir para conectar um ou outro, então eu posso desconectar deles, basta clicar com o botão direito aqui e pedir para desconectar. Mesma coisa, desconectar do AGWPE, né? Se eu estou desconectado, no caso aqui, totalmente desconectado, eu posso pedir para conectar então ao servidor, também posso pedir para conectar no AGW. É bastante simples. Bom, conectado no servidor no AGW, clique em mapas. Tá? Clicado em mapas, aparece esse mapa aqui, tá? E perceba que ele só mostrou estações brasileiras, porque a porta selecionada só trafega estações brasileiras. Caso você selecione uma outra porta, vai aparecer estações de outras partes do mundo aí. Então olhe lá a informação do servidor que você está usando, qual a numeração das portas e para que cada uma delas serve. Então esse mapa permite você dar zoom nele, centralizar, né? E para você saber aonde você está, sua coordenada exata, ou até para depois utilizar coordenadas no uso do StarTrak, você pode clicar nessa opção aqui. Quando se clica nessa opção, onde o mouse viajar, tá? Ele dá a informação das coordenadas. Tá bastante interessante isso aqui. Então você ativa e desativa isso. E aí, indo lá em configurações, você pode então alterar aqui a localização exata da sua estação, tá? Então, se você colocou qualquer uma, não colocou certo, não tem dúvida, você vai ali e descobre. Então, pegue os dados, vamos voltar aqui um pouquinho, pegue estas informações aqui e coloque lá na sua estação. Lembrando sempre que separa em ponto e você tem que dizer que se é sul, o norte, e leste, oeste, a longitude e latitude. Bem, então aqui foi dado um zoom e perceba
que aqui apareceu aquela casinha amarela, que é o ícone da minha estação. Tá? Então, pelo servidor aqui, foi mandada esta informação. Conectado no AGW, tá? Ou então no servidor, você pode pedir para transmitir um beacon, e ele gera o áudio do pacote. Então vai lá em configurações, aqui, aliás, desculpe, ferramentas, tá? E transmitir beacon. Você pode clicar nesse pontinho aqui em cima também, que ele também faz a transmissão do beacon, né? Então aqui apareceu já a minha estação, o símbolo que eu pedi, tá? O símbolo que eu pedi, e as informações aqui de coordenadas e tudo mais. Então pode perceber aqui que ficaram aqueles 400 que eu utilizei no final. Lógico que está equivocado, mas foi proposital. E já começou a aparecer então no mapa o DigiPeter que nós temos em São José das Palmeiras, e um DigiPeter e um eGate que tem lá em Salto do Guairá, no Paraguai. Então esses sinais aqui já estão sendo recebidos por rádio pacote. Ó, nesse caso aqui eu recebi somente usando o AGW, isso estava fora do servidor, e vieram os rádio pacotes via DigiPeter até a minha estação de rádio. Tá? Então esta informação aqui e esta informação aqui vieram via radiofrequência e não pelo servidor, ou seja, não vieram por internet. Beleza, gente? Então esse é o tutorial básico aí do StarTrak. Depois eu vou fazer uma segunda etapa desse aqui, usando ele um pouquinho, mostrando algumas funcionalidades. Então os dois aplicativos, os downloads dos dois deixo aqui na descrição. Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha aí com a galera. Um grande abraço, até o próximo.